Você atende a ligação, mas do outro lado, silêncio. Só o barulho da respiração do outro lado da linha. O enfermeiro te alerta. O médico vai chegar em 5 minutos para aplicar o procedimento. Se o senhor não estiver pronto, vai ter que assinar uma recusa formal. Então você pensa, pode realmente recusar esse atendimento médico? Eu sou o Rodrigo Megali, sou advogado e hoje nós vamos navegar juntos por essa questão que envolve liberdade, risco e responsabilidade e que muita gente simplesmente desconhece a existência dessa situação. Imagina comigo, você está diante de uma situação que pode mudar tudo, um tratamento que pode salvar sua vida, mas que por medo, religião ou convicção pessoal, você simplesmente não quer fazer. E aqui está o problema. Não saber o que a lei permite pode transformar uma escolha consciente em dor e complicações que vão ser irreversíveis na sua vida. Vamos juntos entender como que isso funciona, como funciona a recusa do atendimento médico, quando ela é permitida e o que você precisa fazer para proteger os seus direitos e a sua saúde. Vamos começar pelo básico. No Brasil, todo paciente tem direito à autonomia sobre o seu próprio corpo. Isso está protegido pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 10, que garante a liberdade individual e a dignidade da pessoa humana. O que significa, na prática, que ninguém pode ser forçado a receber um tratamento contra a sua vontade, mas existem exceções que exigem a sua atenção. Você pode me perguntar assim, então eu posso simplesmente dizer não e pronto? Não é tão simples. O Código de Ética Médica, na Resolução do Conselho Federal de Medicina 2217 de 2018, estabelece que o médico deve respeitar a recusa do paciente, desde que ele esteja apto a tomar decisões, ou seja, consciente e informado sobre os riscos. Vamos dramatizar com um exemplo fictício, mas que poderia ser bem real. O João, ele tem 42 anos, é diabético, chega ao hospital com infecção grave no pé. O médico recomenda a cirurgia imediata. O João hesita. Ele tem medo de anestesia, ele sabe que se recusar o risco de amputação ou até morte é grande. Essa é a tensão. O que ele faz? Ele está em um dilema ético e legal. Aqui entram dois conceitos fundamentais, autonomia e informação. O João pode recusar, mas o médico deve explicar de forma clara e compreensível os riscos, as alternativas e as consequências de cada escolha. Essa explicação não é burocracia, ela é uma proteção legal, tanto para o João quanto para o próprio médico. E aqui entra o chamado consentimento informado. Ele é o passo fundamental para que a recusa seja legítima. Sem isso, qualquer negativa pode ser contestada judicialmente, especialmente se ainda houver risco de morte ou de dano irreversível para a pessoa. Agora, vamos colocar isso em passos práticos, intercalando com a história do João que a gente acabou de ilustrar. Primeiro, receber todas as informações. O João pergunta, o médico responde, o enfermeiro complementa. Toda a informação ela precisa ser clara, evitando jargões que confundam o paciente. Segundo, deve documentar a recusa. O João ele assina um termo de recusa que deve conter a data, a hora, a descrição do procedimento e a declaração de que o João compreendeu esses riscos. Esse documento não é um simples papel. Ele vai ser a prova de que essa decisão do João foi consciente e foi voluntária. Em terceiro, vamos considerar alternativas. O paciente ele pode sugerir tratamentos menos invasivos ou adiar o procedimento, se isso não comprometer a sua vida. O médico deve orientar essas possibilidades. O João ele assina o termo, mas não é o fim da atenção. O hospital deve acompanhar a sua evolução, monitorando os efeitos da recusa e garantindo que o paciente não seja negligenciado de forma alguma. A recusa não significa um abandono. E atenção, em situações de risco iminente, de morte ou grave dano à saúde de terceiros, a recusa pode ser relativizada. Por exemplo, se um paciente com a doença contagiosa se recusa a tratamentos que evitam a epidemia, a lei permite a intervenção médica obrigatória. Esse é o limite da autonomia individual. Mas nem tudo é medo e risco. Há casos em que a recusa é legítima e ela é respeitada. Pacientes com convicções religiosas, por exemplo, eles podem recusar a transfusão de sangue, desde que estejam conscientes dos riscos que estão sujeitos. A lei e o Código de Ética Médica protegem essas escolhas, desde que elas sejam bem fundamentadas e, principalmente, que elas sejam documentadas. Vamos voltar lá para a história do João. O médico, com uma expressão séria, olha para o João e diz assim: olha, o senhor pode recusar. Eu não posso ser capaz de evitar a amputação. O coração do João vai disparar.
Ele vai respirar fundo, a tensão dele aumenta, mas graças à informação, à documentação e à comunicação clara, o João vai sentir uma segurança ou de recusar o tratamento ou de fazer o procedimento. Ela foi tomada com responsabilidade a decisão. A recusa, nesse caso, é um ato de desobediência. Ela não é isso, ela é legal e protegida eticamente. Finalizando essa história, é essencial compreender que recusar o atendimento médico não vai ser sinônimo de irresponsabilidade. É um direito que ele exige informação, consciência e documentação. Pacientes e familiares devem estar cientes que a liberdade de escolha ela vem acompanhada da responsabilidade sobre essas consequências. Portanto, se você ou alguém próximo, um amigo, um familiar, se encontrar numa situação semelhante, não tenha medo de questionar, de pedir explicações, de solicitar os documentos e principalmente de refletir sobre a decisão. Essa é a melhor forma de proteger a sua saúde e os seus direitos. Antes de encerrar esse vídeo, reflita: liberdade e responsabilidade vão caminhar juntas. Respeitar a lei e entender os seus direitos transforma decisões que poderiam ser bem traumáticas em escolhas conscientes e protegidas. Entender os seus direitos é o primeiro passo para garantir a sua autonomia e segurança. Se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like. Eu vou produzir mais conteúdo sobre direito médico e da saúde e dessa forma você não perde nenhum deles. Eu já estou voltando para o próximo vídeo, te vejo lá. Até mais!